Muito bem, meus queridos, falemos sobre a lição número 6, a parte de sábado, o mistério do Evangelho, o segredo do Evangelho. O Evangelho tem sido mostrado como a plataforma de salvação para todos os pecadores. Os seres humanos, a raça caída, não tinha nenhuma chance de salvação. O Evangelho veio e transformou a sua condição de raça perdida em uma raça escolhida e predestinada agora para a salvação. Por isso, escreveu William Garnell o seguinte: o Evangelho é a carruagem com a qual o Espírito Santo desfila quando entra no coração do pecador. Linda expressão. O Evangelho é a carruagem com a qual o Espírito Santo desfila quando está entrando em um coração. O verso áureo, o verso para memorizar dessa semana, está em livro de Efésios 2, Efésios 3, verso 20 e 21, que diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo, como sempre, é assim evidenciando a pessoa do Senhor Jesus como sendo o grande Salvador. E o mistério do Evangelho é justamente a igualdade que Deus providenciou para que as pessoas se tornassem iguais perante Deus. Para o apóstolo Paulo, falar da experiência de salvação dos Efésios era algo que enchia o seu coração de alegria. Quando ele pensava no que os Efésios haviam sido e no que haviam se tornado, ele ficava impressionado com o poder de Deus em transformar aquele povo todo em herdeiro através do Senhor Jesus Cristo, herdeiros das grandes promessas da aliança feita por Jesus na cruz. Isso mudou a visão dos Efésios para melhor. Antes, eles só tinham uma visão, a visão de que a sua deusa Diana poderia rejeitá-los e eles tinham que fazer oferendas para aplacar a ira da deusa ou de outros deuses que eles adoravam. Eles eram escravos da magia, escravos dos demônios. E quando Paulo diz que o Senhor Jesus agora tinha todo o domínio no céu e na terra, eles passaram a descansar nessa verdade impressionante. O que precisamos fazer, na verdade, é o que o apóstolo Paulo propôs aos Efésios. Vocês precisam provar do Evangelho. Um pregador que estava no meio da rua, falando da salvação em Cristo, um homem levantou a mão e disse: dá licença, pregador, o senhor vai me perdoar, mas eu não acredito muito nessa história que o senhor está contando, de que Jesus morreu na cruz, nessa questão de Evangelho. Eu nem sei se isso é verdade. O senhor leu isso aí num livro e está falando para a gente? Como é que o senhor pode provar que isso é verdade? Havia um menino vendendo laranja. O pregador disse: um momentinho só. Menino, me arrume uma laranja. O menino cedeu uma laranja ao pregador. Ele descascou a laranja, tirou a tampinha, chupou e perguntou para o homem: essa laranja que eu chupei está doce ou está azeda? O homem disse: é claro que só o senhor pode saber disso. O senhor foi que provou da laranja? Aquele pregador disse: então, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu provei do Evangelho. Eu tinha uma vida toda assim cheia de problemas, mas um dia Deus me possibilitou provar do Evangelho. E posso dizer para o senhor, com toda a convicção e experiência própria, o Evangelho, ele é bom para a vida de todas as pessoas. O senhor precisa provar do Evangelho. Um dos pontos fortes da mensagem do apóstolo Paulo era que os crentes de Éfeso, eles haviam se tornado filhos de Deus. A paixão que o apóstolo Paulo tinha por pregar o Evangelho levou essas pessoas ali a aceitar Jesus Cristo, mostrando, inclusive, Paulo mostrou que ele gostava de pregar. Embora tivesse dificuldade, perseguição, ele dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele chegou a dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego e assim por diante. E Paulo, então, nessa expressão, juntou judeus e gentios numa mesma qualificação. Ele disse: esse é o mistério do Evangelho. O Evangelho nos torna iguais perante Deus. Por isso, nós temos que imaginar o seguinte, que Deus, quando Ele nos aceita, Ele apaga os nossos pecados. Thomas Shepard foi um grande pregador e cantor. Quando ele era jovem, adolescente, ele seguia os caminhos de Deus, mas um dia foi para um colégio na cidade de Cambridge, desenvolveu com a juventude daquele colégio e acabou indo para as bebedeiras e se tornou muito devasso. Uma noite ele dormiu praticamente alcoolizado, bêbado. Quando acordou, estava de ressaca, sentiu um remorso muito grande por ter desobedecido a Deus, pela vida que estava levando. Ele chegou a ponto de bater a cabeça na parede várias vezes, pensando em suicídio.
Mas aí então, naquela noite ele foi numa igreja, movido pelo sentimento de culpa, e ouviu uma pregação onde o pregador mostrou que Cristo já havia feito tudo por Thomas Shepard, já havia vivido a vida que ele tinha que viver, já havia pago os seus pecados. E ele se sentiu ali aliviado com aquela pregação, voltou aos braços do Senhor Jesus e nunca mais se afastou. Tornou-se até assim um compositor de hinos sacros. Cantava de forma maravilhosa e pregava também muito bem. Jesus nos deixou o Evangelho porque é a mensagem de Deus para a nossa salvação. Tanto Thomas como o pregador da laranja, eles mostraram que Jesus Cristo pode fazer o melhor pelas nossas vidas e nos tornar melhores perante o nosso Deus. Esse era o grande mistério do Evangelho, nos transformar e nos tornar iguais perante Deus, diante da sua presença. Ellen White, no livro Ciência do Viver, página 35, ela diz o seguinte: a vida de Cristo estabeleceu uma religião onde não há diferença. A religião em que judeus e gentios, livres e escravos, são ligados pela fraternidade comum. As pessoas se tornam iguais perante Deus. Não fazem diferença alguma entre vizinhos e estranhos, amigos ou inimigos. O que tocava seu coração, no coração de Cristo para salvar as almas, era justamente a sede que as pessoas tinham para ir buscar a água da vida. Por isso, diante do poço de Jacó, Jesus disse para a mulher samaritana: dá-me de beber. E a mulher disse: você sendo judeu, pede água para mim? Jesus disse: se você soubesse quem é que fala contigo, você me pediria água e daria água da vida, e você nunca mais teria sede. Ela disse: Senhor, dá-me dessa água, por favor, para que não precise vir mais tirar água no poço de Jacó. E Jesus disse: a água que eu te ofereço é a água da vida eterna. Ela acreditou, chamou o povo e todos foram evangelizados. O evangelho foi sentido para aquelas pessoas. Esse era o mistério do evangelho. Jesus mostrou para aquela mulher e os habitantes da cidade de Sicar, onde ela morava, que diante de Deus todos se tornam iguais por causa da cruz. A cruz é o grande elemento unificador das pessoas perante Deus. O apóstolo Paulo, ele via igualdade nas pessoas por causa da cruz de Cristo. O estudo dessa semana vai nos mostrar justamente isso, o poder do evangelismo. Vamos mergulhar nessa lição porque vai valer muito a pena. Deus abençoe a todos, tenham todos aí uma boa semana com a presença de Deus. Fique com Deus.